Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Doutor, o podcast de saúde do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim. Meu nome é José Pulido, sou médico oncologista. Estou aqui hoje com o Dr. Tiago Cipriano, cirurgião geral, especialista em cirurgia avançada e agora também um graduado em cirurgia robótica, para a gente falar sobre esse tema, cirurgia robótica. Dr. Tiago, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado, Pulido. Obrigado pelo convite. Tá aí um ano depois aí para a gente conversar sobre esse tema novamente. Nós tivemos um episódio, há mais ou menos um ano atrás, no qual a cirurgia robótica estava iniciando no Hospital Evangélico e agora já é uma realidade. Nesse período, Dr. Tiago, passamos por algumas etapas. Quantas cirurgias já foram realizadas de robótica no Hospital Evangélico? Então, Pulido, essa semana, a gente fechou no total 47 cirurgias realizadas, desde fevereiro do ano passado, a gente começou no carnaval, final de semana de carnaval de 2024, e a gente encerra essa semana com 47 cirurgias, atendendo várias especialidades, urologia, cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia, ginecologia. Então, assim, foi bem diversificado, vários cirurgiões habilitados. Então, assim, foi uma experiência longa e muito enriquecedora durante esse ano de 2024. É uma coisa que se tem em todas as áreas de atuação, é o que a gente chama de curva de aprendizado, E para a cirurgia robótica, essa curva de aprendizado, a gente diz assim, quantas cirurgias normalmente se espera que um cirurgião faça para ele atingir o topo dessa curva de aprendizado e, inclusive, poder, daí para frente, passar a ensinar, ou seja, capacitar outras pessoas. Uhum. Então, uma pergunta bem interessante, a gente viu isso muito no processo aí de 2024, por essa construção aí dessas etapas. A própria empresa, a CMR, que fornece, que vende o robô e também capacita a utilização da plataforma, ela coloca que 2 cirurgias robóticas são suficientes com o preceptor para você estar habilitado à utilização da tecnologia. Às vezes, no início, parece poucas cirurgias, e aí depois ela também oferece, dá um guia que depois de 10 cirurgias, você teria uma capacidade de preceptorar, entre 10 e 15 cirurgias, na verdade. E que também parece pouco, Mas no final, hoje, passando todo esse período e depois de amadurecido, eu acabei realizando 17 cirurgias no total, em um ano. A gente vê o seguinte, que a plataforma nada mais é do que uma nova tecnologia que vem para você fazer a mesma cirurgia. Então, a técnica cirúrgica continua sendo a mesma. Então, quando a gente está falando de um procedimento, todas as etapas que a gente já realiza... Você não tem que aprender a técnica, Você vai fazer com o mesmo padrão. O que vai diferenciar é como eu chego lá, a via de acesso e como que vai ser realizado. E aí é isso que a empresa traz, que a utilização e o ganho de conhecimento está muito na utilização da plataforma, dos braços robóticos, a colocação das pinças. Então, foi esse ganho que aconteceu em 2024. E aí, de repente, você se vê numa curva muito menor, porque você já sabe fazer aquela cirurgia. Então, isso aconteceu em 2024. Então, a gente já pode garantir aqui para quem pensa em fazer uma cirurgia robótica que hoje nós já temos médicos que já fizeram a curva de aprendizado dentro do Hospital Evangélico e já estão capacitados, inclusive, já fazendo isso, para capacitar outros profissionais. Sim. Podemos dizer que sim, então. Sim, eu acabei, quando eu completei minha 15ª cirurgia, fui subir um degrau aí para poder ser preceptor dos cirurgiões que estão vindo nessa mesma escadinha. Então, hoje lá no Hospital Evangélico, a gente não depende de um preceptor que vem de fora. Ano passado a gente tinha essa dependência, o Gustavo Becker foi o grande orientador aí nessa situação, mas hoje os cirurgiões que vão fazer cirurgia no Hospital Evangélico vão contar comigo e daqui a pouquinho com o Dr. Guilherme Abib, da parte da urologia, como preceptor da plataforma robótica.
Perfeito, né? Você que está nos assistindo aí, dá um like aí para nós, curte o nosso episódio e ajude a gente a ter mais episódios interessantes. Quem está nos ouvindo ou nos assistindo deve estar se perguntando assim, uma videolaparoscopia, né, o antigo procedimento que era lá o dos furinhos e a cirurgia robótica, qual é a grande diferença, né, que a gente pode ter de uma para outra, entendendo que essa é uma linha de evolução? Eu não sou cirurgião, mas, por exemplo, outro dia eu presenciei uma conversa, vocês falando sobre a capacidade da câmera, da ótica, né, de ampliação e como isso auxilia no processo, né? Porque opera-se, na verdade, olhando para uma câmera, né? Como que é isso para a gente na prática, assim, o que esse ganho trouxe? Sim, do ponto de vista de ganho, a videolaparoscopia ela é baseada numa câmera que entra numa cavidade. E aí essa câmera acaba produzindo um filme, né, em tempo real para você que assiste aquela tela. E aí com pequenas pinças, que são esses furinhos, entram por esses furinhos, você acaba desempenhando a cirurgia e aí você tem um ganho em relação à precisão, em relação ao local onde que você vai operar, você manipula menos os outros locais. Quando a gente vai para a cirurgia robótica, você tem um ganho importante que é na terceira dimensão do ponto de vista de imagem, que é a questão da profundidade. Quando você está assistindo uma tela de videolaparoscopia, é igual a gente assistir televisão em casa. Quando a gente vai operar por robô, é como você vai no cinema e utiliza o óculos 3D para você ver um filme em 3 dimensões. Então essa é uma diferença básica, mas que traz um incremento do ponto de vista técnico muito grande. Então é como hoje, quando eu opero na robótica, a gente usa o mesmo óculos, olhando para uma tela, que é uma tela que produz uma imagem em 3D. Em certo momento, assim, durante a cirurgia, a impressão que a gente tem, igual no cinema, é que você está na cena, é que você está lá dentro da cavidade do paciente, e as coisas ficam mais reais. E aí a precisão aumenta, a questão do movimento assertivo, né, da questão do movimento ser exatamente aquilo que você planejou naquele local, e isso traz resultado em relação à recuperação, menor risco de sangramento, menor risco de infecção. Então esse ganho é expressivo. E os braços robóticos ainda trazem um ganho secundário, que é filtrar imperfeições no movimento humano. Então, sim, pequenos tremores, o próprio robô tem vários mecanismos de segurança, onde que você fizer uma manobra brusca, ele freia. Ele freia, ele não permite que aquele braço vá com aquela força naquele local. Isso impede acidentes ou intercorrências que possam ser evitadas durante um procedimento. Isso até lembra um pouco os carros modernos hoje em dia, né? Que se você for abruptamente em cima de um outro veículo, ele freia sozinho, né? Isso. A gente impede uma colisão, impede um dano maior. Isso. O meu carro, por exemplo, tem um alerta de tráfego atravessado, assim, transverso. Então, assim, já me salvou algumas vezes, saindo de estacionamento de supermercado. Às vezes você vai sair, tem alguém que vai estar passando atrás, né? E ele já dá aquela freada. Que em determinado momento pode ser que não aconteceria nada, mas eventualmente vai evitar um acidente, alguma coisa. E o robô também dispõe de mecanismos dessa maneira. Tanto do ponto de vista mecanismo motor, que você não consegue fazer o movimento, tanto do mecanismo auditivo, onde que ele alerta, olha, está acontecendo, ou você está indo num local que você precisa estar mais atento, né? Então é muito parecido, acho que a comparação é bem pertinente com esses mecanismos de segurança automotivos. Não é uma evolução, gente, isso é uma revolução, né? Agora, já com experiência desses 47 casos, porque quando a gente às vezes vai executar algumas cirurgias, ou até quimioterapia, que é a minha área, nos primeiros momentos, a gente se baseia nos resultados publicados. Depois a gente tem a nossa experiência realmente de ver, de acompanhar os pacientes. Você que acompanhou esses pacientes, o que você conseguiu observar do ponto de vista assim, de tempo de recuperação pós-operatória, dor no pós-operatório, retorno do paciente à vida normal? É visível mesmo essa diferença de qualidade de vida, além de resultado que você já explicou para a gente? Pois é, essa é outra questão assim, que é muito gratificante, né? Porque tudo que a gente faz, né? A gente que
tem uma parte acadêmica aí lá no fundo, né? A gente sempre fica querendo saber o resultado da nossa intervenção. Isso, aquilo realmente está trazendo algum ganho real para o paciente, para a sociedade, para a nossa comunidade. E aí, quando a gente começou os primeiros 3, 4 casos, a gente já viu esse ganho já em relação à recuperação, tempo de internação. Hoje, com 17 pacientes, e até com a situação do residente envolvido, né, que eles veem também, que são novos cirurgiões se formando, a gente tem que os pacientes da cirurgia robótica não teve nenhuma complicação grave dentro desses 17, dentro desses 47, né, os 17 que eu acompanhei mais de perto, mas nos 47 não tivemos complicação grave em nenhum deles. O tempo de internação foi muito menor, diria que assim, entre 40% e 50% menor do que um paciente convencional. E a recuperação e o retorno para as atividades sociais dele foi assim, impressionante. Tivemos paciente com 2 semanas de operado, cirurgia de 4, 5 horas viajando para Porto Alegre para visitar a família, paciente com 10 dias já querendo voltar para a atividade social durante o final de semana, ir a uma festa, um casamento. Então, assim, a gente viu esse ganho expressivo, até porque a gente continua fazendo as cirurgias convencionais para outros pacientes. Então, assim... Consegue comparar no dia a dia. Você consegue ver aquele ganho. E isso é expressivo, né? A gente está coletando os dados para a gente poder transformar isso em estatística e em trabalhos, mas na experiência a diferença é enorme. Tanto é que até o próprio residente e a equipe fica assim, poxa, será que esse encaixa no programa? Será que a gente vai conseguir operar isso pelo robô? Porque a gente consegue ver isso na prática, esse ganho. E a gente também consegue ver o ganho da equipe, né? Então, assim, os novos residentes já estão habituados à cirurgia robótica, já conhecem a dinâmica. Eu, como cirurgião, a gente acompanha no aplicativo, o tempo de cirurgia melhorou, a capacidade de mexer na plataforma, o entendimento dela. Então, assim, todo mundo avançou, né, em 2024, e a gente vê esse resultado no paciente, é muito bacana, uma experiência muito legal. Assim, diria que, do ponto de vista profissional, uma das experiências mais legais aí que eu tenho dentro do Hospital Evangélico. Para quem está nos ouvindo aqui, de repente está se perguntando assim, como é que eu sei assim se eu sou um potencial candidato à cirurgia? Eu tenho que fazer uma cirurgia, será que lá eu posso fazer robótica? Quais são, talvez é difícil falar sobre tudo, mas quais são as principais cirurgias, né, que se faz, né, utilizando o robô, que tem os melhores ganhos, né? Então, por exemplo, você está falando aqui sobre a cirurgia de câncer de intestino, né, câncer de reto. O que mais, assim, esse leque assim, de procedimentos que a gente pode utilizar a robótica? Sim, então, a especialidade que mais ganhou com a cirurgia robótica em todos os programas é a urologia, né? Então, a urologia aí é o carro-chefe, a cirurgia de próstata, por conta aí de capacidade de preservação da potência do paciente, né, de evitar incontinência urinária. Então, e o ganho em relação ao tratamento do câncer de próstata é muito evidente. Na cirurgia robótica, essa é a grande especialidade beneficiada. Mas vem outras, né? Então, o câncer de intestino, o câncer de estômago, o câncer ginecológico de maneira geral, de útero, né, de ovário, tem benefício. E tudo a gente tem que pensar em cirurgias que são em cavidade abdominal, e aí até fugindo um pouquinho da oncologia, mas cirurgia bariátrica, né? Cirurgias menos complexas têm ganho também, apendicectomia, cirurgia da vesícula, porque estão todas dentro da cavidade abdominal. Cirurgias da cavidade torácica, então assim, câncer de pulmão, cirurgia cardíaca, tem alguns serviços que já tem uma experiência grande. Endometriose também? Endometriose é uma outra especialidade, é uma outra área de atuação, que não é oncologia, mas tem um benefício muito grande, cirurgias complexas dentro da cavidade abdominal. Hérnia se faz também por robótica? Também, hérnia, tanto inguinal, hérnia incisional, também se faz por robótica, um ganho importante do ponto de vista aí de recuperação. Então, tudo que se faz dentro de uma cavidade, a gente tem ganho. Me ligou tem pouquíssimo tempo um cirurgião de cabeça e pescoço lá de Balneário Camboriú, procurando nosso cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Rafael, porque cavidade oral, laringe, também tem ganho com a cirurgia robótica. Então são todos isso, e cada vez mais a gente vai ver essa ampliação aí dessas indicações. Perfeito. Então todas essas têm benefício importante.
A gente estava conversando aqui antes de conversar esse nosso bate-papo, né, que a cirurgia robótica ela é um caminho, é daqui para frente, né? Não tem mais volta, né? Então a gente não pode imaginar outro cenário que não a disseminação de cirurgia robótica. Ainda são poucos centros no Brasil, né, que dispõem, mas que é a disseminação para cirurgia robótica ao longo de um todo. No entanto, ela ainda é uma estratégia, né, uma cirúrgica que tem um custo mais elevado. Imagina então que eu seja um paciente, eu estou com um problema, preciso de uma cirurgia robótica e eu te procuro, né? O que você diria para mim como paciente em relação a isso? Fala assim, doutor Thiago, por que vale a pena eu fazer uma cirurgia robótica hoje, mesmo que ela tenha um custo adicional maior do que uma videolaparoscópica, e vale a pena para mim esse custo? Sim, acho que o grande chamativo, né, a situação que tem que dizer para o paciente é em relação à capacidade dele se recuperar, né? A recuperação de uma cirurgia complexa por cirurgia robótica é pelo menos aí uns 3-4 vezes mais rápida do que uma cirurgia convencional. E isso é o ganho mais palpável que o paciente pode ter para poder decidir arcar com esse custo. Então, ao invés de ele ficar uma semana internado, ele vai ficar 3-4 dias internado. Ao invés de ele voltar ao trabalho depois de 30 dias, ele vai voltar ao trabalho depois de 10-12 dias, ou ao trabalho, ou uma condição, uma capacidade social ou física. Assim, esse é o grande ganho. Além de ganhos secundários que vêm reforçar isso, que é o menor risco de infecção, menor taxa de sangramento, menos dor no pós-operatório. Então, assim, a gente vê na prática, Pulido, porque o paciente ele fica mais confortável, o pós-operatório se desenrola muito melhor. A gente teve, no início da nossa jornada, a gente acaba selecionando pacientes que são mais favoráveis para essa cirurgia. Hoje a gente já está numa fase da gente operar pacientes com cirurgias mais complexas, com tumores maiores, e a gente vê que ainda esse ganho continua, e eventualmente até que a cirurgia começa a ficar mais fácil do que uma cirurgia convencional. Então concordo com você, daqui para frente a gente vê, hoje mesmo no Instagram da CMR, a gente viu, eu acabei vendo que eles compraram no Hospital das Forças Armadas em Brasília, adquiriu um robô, lá no Hospital das Clínicas, que eu tenho lá, vários amigos, eles adquiriram um robô. Então, assim, a gente vê vários serviços que até então eram privados, mas hoje hospitais filantrópicos como o nosso ou hospitais do SUS fazendo esse caminho da cirurgia robótica. E aí, à medida que o programa se instala, dificilmente isso não vai se ampliar, vai se disseminar, porque é uma tecnologia que traz um ganho em relação à recuperação muito grande. Isso é visível, né? Os pacientes do nosso ambulatório já sabem disso, eles querem saber, poxa, será que eu posso operar? Será que eu sou candidato? Então, assim, eles já têm essa situação já bem criada, essa cultura aí que o procedimento traz vantagens importantes. Do ponto de vista, assim, prático operacional para o paciente, se o paciente tem um plano de saúde, né? Então ele tem o plano de saúde dele e ele te procura para fazer uma cirurgia robótica, né? Ele tem um valor adicional ou ele tem que custear o procedimento inteiro? Assim, o plano de saúde garante uma internação dele, ele paga um valor para usar o robô, digamos assim? Sim. Como que é o do ponto de vista prático, né? Sim, hoje... Chama-se uma taxa de robô? Isso. Hoje essa pergunta é importante porque os pacientes têm muitas dúvidas no consultório, né? Hoje, basicamente, a gente solicita a cirurgia pelo convênio, né? Como se fosse fazer uma videolaparoscopia. Inclusive, a gente utiliza esses materiais que são autorizados pelo convênio, a gente não pede nenhum material diferente do que seria utilizado na videolaparoscopia convencional, e o paciente, ele arca com a taxa da utilização da plataforma, do robô especificamente. E hoje até, inclusive, no Hospital Evangélico, a gente tem trabalhado os médicos com os honorários que os convênios têm trabalhado. Então, a gente não tem cobrado nenhuma taxa a mais, e a taxa da utilização da tecnologia especificamente. Perfeito. Trazendo novamente para a tecnologia de carro, eu diria o seguinte: você pode sair daqui para Vitória e de Fusca, você vai chegar.
Mas você pode sair daqui também num Audi novinho e vai chegar. E aí tem uma diferença nesse chegar. Então, a tecnologia da cirurgia robótica traz esse tipo de situação. Se a gente comparar uma cirurgia aberta, né, para onde nós chegamos hoje, né, depois de videolaparoscopia e cirurgia robótica, né? Doutor Tiago, como que é esse processo de aprendizado para esses novos médicos que estão chegando aí? Você falou que agora os residentes já participam, né? Esses novos profissionais, eles vão ter uma oportunidade que os outros não tiveram, e a curva de aprendizado deles será mais rápida nesse processo? Mas, com certeza, Pulido. Assim, primeiro porque a geração deles já vem, enfim, já se desenvolveu com tecnologia desde a faculdade, né? E aí acaba que é igual aos nossos filhos, né? Que vão aprendendo tecnologia muito mais rápido, numa velocidade muito maior do que a gente. E segundo que ter tecnologia na fase de formação, na fase de pós-graduação, que é a residência, facilita demais, né, esse ganho depois quando eles se tornarem cirurgiões. Então, inicialmente parece que é muito complicado, muito difícil. Hoje os residentes têm entrado em campo, têm trocado as pinças, a empresa facilita o treinamento na plataforma. Então, assim, a gente começa a ver esse interesse e isso se reflete, inclusive, na fase de entrevista da nossa prova de residência, que vários candidatos já se colocaram. Eu tenho interesse porque aqui já tem cirurgia robótica, porque tem um programa em andamento, e isso é bem palpável para o residente, porque ele sabe que essa tecnologia vai fazer parte do futuro dele. Então, ele já ter esse contato na fase de pós-graduação, isso é um ganho enorme. Então, o Hospital Evangélico ainda tem esse cenário de educação, né, médica continuada já instalado em relação a que nem é futuro mais, que é presente. Então podemos dizer com certeza que estamos no Hospital Evangélico um degrauzinho acima. Certamente. Né? Até porque a gente sabe que ensino com residência médica já coloca, né, as instituições que têm ensino um degrau acima, porque isso faz com que os preceptores tenham que se dedicar mais. Com a cirurgia robótica, subimos mais um degrau. Certamente. E, claro, não podemos deixar de falar do nosso novo centro cirúrgico do Hospital Evangélico, né? Que eu, que não sou cirurgião, estou até com ciúme, porque ficou um luxo, né? Esse ano deve ser inaugurado aí oficialmente, né? Isso. E você já visitou as instalações lá, estão assim, luxuosas. Expectativa gigantesca, né, minha, do Dr. Anderson, que é o chefe do centro cirúrgico atualmente, está num esforço enorme para a gente inaugurar o quanto antes, porque realmente as instalações estão sensacionais em relação ao centro cirúrgico antigo, tudo mais moderno, salas maiores, né, enfim, um espaço lá de estar médico, espaço também para a chegada do paciente vai ser mais confortável, né, com o banheiro para trocar de roupa. Então, assim, tem vários pequenos ganhos que tá todo mundo, assim, com uma expectativa gigante de quando começamos lá oficialmente. Acho que está faltando um pouquinho e o hospital tem se empenhado aí nesse processo de acelerar, mas todo mundo querendo já conquistar o novo aí. Já tem uma filhinha lá de qual sala vai ser de quem, que dia que vai ser de quem, aquela coisa de todo mundo estabelecer seu território ali, porque tá todo mundo bem ansioso aí por esse novo centro cirúrgico. Bom, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo, né? E com tudo isso, né, o que me deixa assim, não vou dizer feliz, não, me deixa orgulhoso de 23 anos de Hospital Evangélico, é saber que o hospital, depois de 23 anos, continua assim, né, pensando em mecanismos e estratégias de melhorar a medicina no sul do estado, né? A gente não pode perder a nossa audácia, a gente não pode perder a nossa coragem, né, de avançar e trazer isso, porque a população de Cachoeiro de Itapemirim, do sul do estado do Espírito Santo, o corpo clínico do hospital, né, todos merecem sim, né, ter serviços desta natureza. Doutor Tiago, uma mensagem final aí para quem nos ouve, e já te agradecendo. Foi, assim, a experiência sensacional, assim, eu agradeço demais o Hospital Evangélico de ter tido a oportunidade de estar à frente desse programa, foi um ganho profissional gigantesco, e assim, ver o paciente ter esse benefício, pacientes do SUS, do nosso ambulatório, que eu atendo lá terça-feira, e poder ter
acesso, né, e poder oferecer essa tecnologia para o paciente do Sistema Único de Saúde é muito gratificante, Polito. A gente vê que as políticas do hospital dão certo, a ousadia do hospital dá certo, então acho que é um caminho, essa filantropia e essa volta aí desses benefícios para a comunidade, acho que isso move a gente junto com o Hospital Evangélico. Isso eu tenho muito prazer de fazer parte disso também. Espero que você tenha gostado do nosso episódio, tenha entendido mais sobre cirurgia robótica, né? E, claro, a gente torce para que você não precise de utilizar essa tecnologia, mas, caso precise, sabe que o Hospital Evangélico está extremamente capacitado do ponto de vista tecnológico e profissional. Um abraço a todos, fiquem com Deus.